Olá, boa noite. Bem-vindos. Começa amanhã no Tribunal Supremo o julgamento do caso que envolve um subcomissário da Polícia Nacional acusado de crimes financeiros. Domingos Francisco, que já exerceu as funções de segundo comandante da Polícia no Bengo, responde a um processo que envolve mais de 2 arguidos e em causa está a passagem e a colocação em circulação de moeda falsa. No processo número 43/23, o subcomissário da Polícia Nacional, Domingos Francisco, responde em liberdade, enquanto Antônio Carrala Pinto e Januário César Francisco encontram-se detidos. Os 3 arguidos são acusados pelo Ministério Público de colocar em circulação no mercado nacional vários milhões de kwanzas falsos. Segundo o porta-voz da Corte Suprema, Leandro Lopes, o Tribunal Supremo tem em agenda para este ano vários julgamentos. O início do julgamento do processo número 43/23, no dia 20 de fevereiro, um processo em que o Ministério Público acusa o subcomissário da Polícia Nacional, Domingos Miguel Adão Francisco, que responde em liberdade, e neste processo também respondem o cidadão Januário Francisco, que está detido, e também Antônio Carrala Pinto, que também estão detidos, respondem pelo crime de falsificação de moeda. Relativamente ao processo de instrução contraditória número 0423, requerido pela defesa dos arguidos Manuel Helder Vieira Dias Júnior, Fernando Gomes e também as empresas Plasmart International Limited e Wright International Limited. Como tínhamos anunciado no último pronunciamento, o despacho de pronúncia saiu no dia 20 de dezembro, as partes foram notificadas no dia 15 de janeiro, recorreram, o recurso foi negado e agora aguardamos então pelo anúncio da data do início do julgamento. O subcomissário Domingos Francisco foi segundo comandante provincial do Bengo da Polícia Nacional durante alguns anos e foi exonerado do cargo pelo Presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas angolanas em 2019. Na abertura da sessão de julgamento, o Ministério Público fará a leitura da acusação que pesa sobre os arguidos. Em julgamento e com previsões de conhecer a sentença ainda este ano, está o processo que envolve o ex-governador da Lunda Sul, Ernesto Kiteculo, acusado pelo Ministério Público da prática dos crimes de peculato e abuso de poder no exercício das funções. Em fase de audiência, encontra-se igualmente o processo que envolve o antigo embaixador de Angola na Etiópia, Arcanjo Maria do Nascimento. O diplomata é acusado da prática do crime de peculato. Girassol Jornal, edição de segunda-feira, ainda em destaque, mortes por afogamento no país. Números preocupantes marcaram o fim de semana. Luanda é a província com mais registros. Veja também detenções na sequência da Operação Barómetro. Resultados da polícia foram hoje apresentados em Luanda. E hospitais em Luanda, agitação nos bancos de urgência. Malária e hipertensão lideram causas de internamento. Cesta básica, análise da balança geral de preços nos dias que marcam o fim do segundo mês do ano. E o Censo Geral da População, passos que antecedem o arranque da contagem, que é a segunda na história do país. O EACP e a intensa agenda e debates que animaram o Parlamento nesta segunda-feira. Acordos que abrem uma nova era nas relações entre Angola e Gana. Atração de investidores para o turismo nacional, a UIL acolhe em maio a Bolsa Internacional. Em si, como iniciativa do governo. E aqui doença, tudo está conosco. É um água suja, não dá para beber. Os preços continuam na mesma. Informação segura na era de um mundo em constantes transformações. Assustamos, pisamos nessa água, nos traz febre, nos traz muitos problemas. Esta básica está muito alto. Reflexões. Uma preocupação por parte do Executivo, não é? No sentido de poder repor o poder de compra. Matemática do dia a dia. Quer dizer que quando está chovendo ninguém dorme. Para além da intenção, haja também a vontade política. Contas baseadas na veracidade dos factos. Angola é o terceiro parceiro mais importante a nível da África dos Estados Unidos.
O Selo da Verdade. De segunda a sábado. Girassol Jornal. E outra vez, boa noite. Foram hoje apresentados aqui em Luanda os resultados da Operação Barómetro, marcada por ações essencialmente viradas ao combate à criminalidade. A jornada resultou em várias detenções por crimes que variam entre homicídios, burlas e assaltos, e ao todo mais de 300 pessoas foram detidas. Mauro Afonso, de 33 anos, é funcionário público. Alegadamente, fez-se passar por funcionário do Serviço de Investigação Criminal para facilitar a suposta burla de 10 viaturas a um amigo que o confiou para resgatar as mesmas da empresa Yango e que não fazia pagamento do contrato há 6 meses. Abuso de confiança. Deram-me uns carros que era para receber e não fiz a entrega dos mesmos. Os compradores das viaturas dizem que conheceram o suposto vendedor porque foram apresentados por um amigo em comum e que as viaturas estavam no valor de 8, 9 e 10 milhões de kwanzas. Detalhe, um dos meus amigos que também comprou 2 viaturas liga-me e diz-me, olha, o que tememos aconteceu, eu estou agora aqui com os homens do SIC, caminho da esquadra, e a viatura que tu pagaste também está com 2 agentes do SIC. Então vamos para o comando. Foi quando vim aqui para o comando e encontrei a situação. Mauro Afonso, para além de ter supostamente burlado as 10 viaturas do empresário, também estará envolvido na burla de várias residências. Tem pessoas que pagaram e não receberam. Primeiro, vou começar a dizer que não foi culpa do meu lado. O que me fez chegar, o que chegou a mim, fiz chegar também, porque era um canal que eu tinha lá dentro e depois a pessoa pegou e já não atendia meu telefone. Nós precisamos que a justiça seja feita, aliás, porque o Mauro tem feito essa envergadura de burlar as pessoas. E recebi muitas chamadas a dizer que ele também tem feito isso. Aliás, importa realçar que nós contactamos o Isaías Kalunga, né? Enviamos mensagem a dizer mesmo acerca do Mauro que ele fez várias fichas, fazendo passar como funcionário do CNJ. Em outro caso, este jovem nas imagens, de nome Paulo Kibuku, também se dedicava a furto e roubo de viaturas na via pública com recurso a uma chave mestra. Fui detido por furto de viatura. Os carros antigos, a ignição já são viciados, então com qualquer chave pega. Naquele levar, depois se não tiver boia abaixo no caminhão, abandono. Já o suposto comprador, Afonso João, diz não conhecer o indivíduo e que está a ser acusado injustamente. Meu nome não é Papi. Eu também, as coisas que ele estava a falar, nunca comprou carro. Não só foi no tribunal. Ele falou mesmo que eu fui lhe acusar porque se que me bater, que era para morrer. O porta-voz do SIC Luanda apela aos prevaricadores para pautarem por uma conduta mais correta, porque o SIC não vai dar tréguas aos malfeitores. Portanto, o primeiro caso remete-nos ao crime de abuso de confiança, em que está envolvido um cidadão de 33 anos de idade, por sinal funcionário público, pelo facto de ter-se apossado indevidamente de viaturas de marca Suzuki, modelos Auto e Expresso. Então envolvido também em casos de burlas de residências nas centralidades do Zango Zero e Vida Pacífica. E aí estão resultados de operações realizadas pelo Serviço de Investigação Criminal. O fim de semana foi também marcado por números preocupantes em relação aos afogamentos e Luanda é a província com mais registros. Segundo o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, durante o período em referência, morreram em todo o país 11 pessoas. Pedro Paciência, pai de 2 meninos e uma menina, devido à temperatura quente que se vive em algumas localidades da cidade capital ao meio-dia desta segunda-feira, preferiu levar os seus filhos à Praia Amélia, localizada no distrito urbano da Samba, para um mergulho e aproveitar o ar puro que a natureza oferece. Nem que você liga o AC, às vezes sente que o AC não está trabalhando em condições, então é mais fácil vir dar um mergulho, mais um peixe, relaxar, depois ir para casa. Fico mais aqui na beira com eles a brincar
Eu tiro um dia de semana que não tem muita confusão, que é a segunda-feira. Devido a esta condição climática, não foi diferente para Fernando Brandão. Ficar em casa não está a dar certo. Você liga a ventoinha, está a sair quente, você senta um pouco lá fora, mas não dá certo, está muito quente este dia. Então sempre aquela de dar um mergulho, não ir muito lá ao fundo, estar sempre aqui próximo para não ter essa coisa de se afogar. E no final de semana, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros registrou cerca de 62 ocorrências, dentre elas 11 vítimas mortais por afogamento. E na província da Huila perderam a vida 2 pessoas por descarga atmosférica. A nossa maior preocupação neste final de semana recaiu mesmo ao número dos afogamentos, 11. No total, 4 ocorreram na província de Luanda, foi a maior incidência, e também das descargas atmosféricas em consequência das chuvas que se fazem sentir por todo o país. A província da Huila tem sido a mais afetada em relação às descargas atmosféricas. Temos o facto de que, com estas alterações climáticas e muito, nomeadamente, o calor que se faz sentir, também temos a registrar maior número de utentes nas nossas praias. Estamos a falar de praias marítimas e praias fluviais. O superintendente bombeiro aponta as praias que se encontram em risco para os banhistas. Evitarem as praias do Morro dos Fiados, ali na Rua 11, estamos a falar na zona do Futungo, há uma zona que sofreu dragagem, são zonas que não recomendamos para atividades balneares. Temos também a Boca do Rio, no Cacoaco, que são zonas que para nós são identificadas como zonas de riscos de afogamento. Temos também a situação das províncias do interior, onde não há mar, mas há rio. E os rios também representam aqui riscos de afogamento e riscos de ataques de animais, nomeadamente jacarés e hipopótamos. A província com maior incidência a estes ataques tem sido a província do Cuando Cubão. Entretanto, a observância das medidas de segurança reduz a probabilidade de afogamentos, segundo o porta-voz. Observar as placas de sinalização, tomar banho ali onde há presença de bombeiros nadadores salvadores, são medidas de segurança, o que vai facilitar, de certa forma, a pronta intervenção dos bombeiros nadadores salvadores. E esta situação foi possível, neste final de semana, salvar 15 cidadãos que estavam sob iminências de afogamento. Estamos a falar ao longo da nossa orla marítima. A situação operativa durante as últimas 72 horas do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros caracterizou-se como sendo preocupante, tendo em conta o aumento de vítimas mortais por afogamento, ainda 2 casos por presumíveis suicídios por enforcamentos e 1 por abandono de feto. E no Huambo, os dados dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros dão conta de 4 mortos por afogamento. São mortes que aconteceram igualmente no fim de semana, com maior incidência nos municípios do Beilundo, Caala e Huambo. Da semana finda, os registros de afogamentos constam do balanço dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros. Os municípios do Beilundo, Caala e Huambo tiveram maiores incidências nos casos apresentados. Quanto aos afogamentos, estes envolveram 4 menores de idades de 3, 11 e 12 anos, que resultaram de afogamentos, sobretudo dos menores de 11 e 12 anos, na altura em que os mesmos tentavam realizar atividade de natação nessas localidades. O de 11 anos desapareceu no rio Xinguli, isto no município do Longonjo, já o de 12 anos no rio Lumbuambua, concretamente na localidade de Umbave, município da Chicala-Xloanga. E referir que os outros 2 menores, no caso de 1 e 3 anos de idade, ocorreram nos municípios do Huambo e Caala, sendo que o de 1 ano aconteceu numa cacimba localizada no bairro Mangunja, município da Caala, e o de 3 anos ocorreu concretamente num tanque de água, isto no bairro Cambiote, cá no município do Huambo.
As mortes por afogamentos continuam a preocupar as autoridades locais. Há mais de 7 dias está desaparecido um menor de 11 anos de idade que tentava nadar no rio Chingule, município do Longonjo. Os dados foram aqui também avançados pelo porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, que garante que os agentes continuam a procurar pelo corpo do menor. O menor de 11 anos continua desaparecido e que as nossas forças tudo fazem para que efetivamente se possa localizar o corpo e proceder à entrega à família. Por cá, as quedas pluviais continuam a causar estragos em danos materiais, onde 48 residências ficaram danificadas só no município da Ecunha. Registrou-se 48 residências danificadas neste período, ainda uma escola do ensino primário e uma igreja também ficou danificada, concretamente na comuna sede do município da Ecunha. A referir também que 22 outras residências também ficaram danificadas no município da Chicala Xoloanga, deixando 4 pessoas feridas, resultante exatamente no momento em que as residências desabaram. E passamos agora para a saúde e com casos que mais movimentaram os bancos de urgência no fim de semana, em algumas das principais unidades hospitalares de Luanda. Não há grandes mudanças no quadro de forma geral. A malária continua a liderar as causas de internamento. Em Angola, a malária representa a primeira causa de morte no país. Apesar dos esforços para controlar a doença, em certas regiões, os números continuam a aumentar. Continua a ser a doença com maior incidência, continua a ser a malária, hipertensão arterial para os adultos e alguns casos de diabetes mellitus. As patologias mais frequentes na medicina foram as malárias, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial. A médica dá algumas dicas para evitar que o número de casos de malária continue a aumentar. Na comunidade tem que haver educação para a saúde, não acumular as águas estagnadas, por exemplo, nos vasos onde colocamos as plantas, nos pneus, muitos pneus, há muito lixo, então tem que haver saneamento básico a partir da comunidade, nossos populares. Nas últimas 72 horas, alguns hospitais de Luanda registraram uma redução no atendimento dos pacientes, comparativamente ao último final de semana. Nós tivemos nesse fim de semana um total de 3.105 doentes atendidos, tanto mais 25 em relação ao número anterior, à semana anterior. De entre elas, temos a realçar a malária com 400 casos, quer dizer, que reduziu o número com relação à semana anterior. Tivemos um total de 2.658 doentes, dos quais 128 ficaram internados no hospital. Houve uma redução significativa, enquanto no fim de semana passado atendemos 3.854 doentes, internamos um total de 168 doentes, nesse só internamos 128 doentes. Então houve uma redução significativa e acredito que tem a ver também com a situação sazonal atualmente. Estamos há bons dias que não chove, então provavelmente o número de doentes também reduz em função do saneamento básico e alguns problemas que nós já conhecemos. Comparativamente à semana passada, houve redução em relação a esta semana. No fim de semana prolongada tivemos mais, mas nessa semana, durante as 72 horas, tivemos 1.154 casos. E 634 altas. A saúde tem como princípio básico o acesso gratuito para todas as pessoas e garantir tratamento igual para os utentes. OEACP e União Europeia. Agenda parlamentar do dia. Em destaque. Censo Geral da População, passos para o arranque da contagem no processo que é o segundo da história do país.
Em Luanda tiveram lugar hoje novas ações na senda dos preparativos, com trabalhos que visam atualizar o mapa cartográfico de Belas. Perto de 1000 habitações são registadas diariamente em Luanda pelos agentes cartógrafos do Instituto Nacional de Estatística. Estima-se que até o fim do processo de atualização cartográfica, previsto para o final do mês de março, mais de 92 mil secções sejam contabilizadas em todo o país, o equivalente em média a 9 milhões de residências. Há um envolvimento muito mais rápido e atuante das equipas. Os coordenadores de bairros também foram chamados nesse processo no sentido de apoiarem de forma mais enérgica, e temos nesse momento cada agente cartógrafo a atualizar por dia no mínimo 3 secções, o que é ótimo, o que de alguma forma elevou o nível de produção. Prevemos atualizar em todo o território nacional mais de 92 mil secções. Estamos muito atuantes, a maior parte das secções estão concentradas a nível de Luanda. Ao proceder o balanço sobre a atualização da malha cartográfica no bairro Bita Progresso, no município de Belas, que ainda decorre, o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Estatística, Hernani Luiz, disse que um dos principais desafios da instituição prende-se com o crescimento anual da população. Estamos exatamente a preparar aqui um balanço daquilo que poderá exatamente ser portanto, o resultado final. Portanto, nós temos nos próximos dias já o encontro da Comissão Multissectorial, onde vamos apresentar em balanço o progresso de cada província. A nível de todo o país, como sabe, é realmente um crescimento muito rápido, a população vai crescendo a uma taxa de 3,1% anualmente, ou seja, o rigor surge em todo o território nacional, cerca de 1 milhão de pessoas. Entretanto, o administrador adjunto para a área técnica do município de Belas, Garibaldino Constantino, garantiu que a administração vai disponibilizar os seus meios para facilitar a entrada das equipas de brigadistas em locais de difícil acesso. Naqueles locais em que, obviamente, houver alguma dificuldade, a administração, por via dos seus meios, dos meios que temos à nossa disposição, nomeadamente o nosso kit de terraplanagem, nós iremos, de certa forma, fazer um trabalho por forma que as equipes aqui destacadas consigam chegar a essas comunidades. Sabemos que nós gerimos população e um dos fatores cruciais é sabermos, de facto, a nossa densidade populacional em termos numéricos, para melhor direcionarmos as nossas ações. Com uma extensão territorial de 902 km², o município de Belas possui uma densidade populacional de mais de 620 mil habitantes. E já caminha para o fim o segundo mês do ano, e com desafio ainda patente de equilíbrio nos preços da cesta básica. Na balança geral da cesta básica continuam os preços a subir, um pouco por todo o país. Os preços dos principais produtos que compõem a cesta básica continuam a disparar em Luanda, com destaque para os produtos do campo. Tão difícil de adquirir porque a subida da gasolina é que está a fazer o produto do campo está difícil de adquirir. Antigamente tinha batata de 250 a 500, agora só tem batata de 500 a 1000 para cima. Por quê? Porque os produtos do campo estão tão difíceis de adquirir e nós também não estamos a conseguir vender. Apesar disso, a carne seca nacional e importada mantém um preço há algumas semanas. Os preços da carne seca nunca subiu. Pelo menos aqui na nossa praça, na Teixeira e na minha bancada, a carne seca nunca subiu. Está no preço de 2.000 kwanzas, 2.500 kwanzas e a carne dos pacotes está no valor de 4.000 kwanzas e 9.000. Os clientes afirmam que o preço dos produtos alteram dependendo do local. O que está acessível, porque eu saí de um local na qual eu moro para um outro, é porque o preço daqui mesmo está bom. Vim comprar frango, massa e fazer uns apanhados de tomate, cebola. O preço, no meu ponto de vista, ainda é tão caro. Tipo frango, 3 pernas, estão a fazer de 1.200 a 1.500 kwanzas, 2 pernas 500, 1.000 kwanzas, de 1.000 também está muito pequeno, já não é consoante que nós comprávamos antes. As vendedeiras do mercado informal queixam-se da fraca venda. Estamos indo 30 a comprar carne, porque que custava 20 mil, agora é 50, 60. Desde manhã que chegamos aqui, não vendi nada, só vendi 2 mil desde manhã. A carne se dormir na arca, isso estraga.
não estamos conseguindo vender devidamente porque os clientes estão a rejeitar, o preço está muito alto. Estão a preferir comprar qualquer coisa que vai chegar em casa. Então, você já tem 5 mil kwanza. Vai comprar uma galinha, o resto vai comprar com o que para comer com a galinha? Com uma caixa de galinha está a sair a 30 mil kwanza. Caixa de frango está a 35 mil e 36 mil. Não estamos conseguindo vender nos clientes porque os clientes estão a reclamar. O carapau médio está 40 mil, o grosso está 50. Estamos a revender um monte de 2.500, 2.000, 3 peixes. Mesmo assim os clientes não querem 4 peixes de hoje. Nós a vendermos assim, só mesmo assim para ganhar 3.000, 2.000 na caixa. Todos os ovos estavam bem baixos. É por isso que você vai ver as pessoas que não estavam assim bem cheias. Agora, como já subiu, já não temos mais bicho, outras coisas, tá vendo? Esse aqui estava 2.500, esse aqui estava nos 2.200, esse aqui ovo sujo estava nos 2.000 kwanza, é por isso que estava muito cheio. Agora, atualmente, como a subir, é por isso que estava assim, não está mais cheio. Os produtos com os maiores aumentos de preços foram o sal iodado, fuba de bombom e pão bola. Por outro lado, óleo soja e farinha de trigo registraram uma redução. Pois, e o assunto está traz de volta o Dr. Pedro Quassa, economista, presença habitual no Girassol Jornal. Dr. Pedro, boa noite. Boa noite, Simeão. Bem-vindo, de volta. Muito obrigado. Estamos a olhar para a questão dos preços, doutor. Segundo mês do ano, já a terminar praticamente, e a cesta básica está nesses níveis. Pois bem, ou seja, a situação inflacionária em Angola, sobretudo neste preciso momento, pode ser avaliado e explicado levando em conta 2 elementos fundamentais. O primeiro elemento tem a ver com fatores associados ao contexto internacional, ou seja, ao contexto externo. O segundo elemento tem a ver com fatores associados ao contexto doméstico. No que se refere especificamente ao contexto externo, vê-se que, embora de forma agregada os preços dos alimentos internacionais tenham reduzido e registrado, digamos assim, um volume mais baixo, ou seja, da série histórica que o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação disponibiliza, vê-se de forma desagregada que alguns cereais, como o arroz, o milho e outros cereais, tenha registrado uma certa alta decorrente de 2 fenômenos também fundamentais. O primeiro fenômeno tem muito a ver com a questão climática, sobretudo o fenômeno El Niño, que tem fustigado muito as lavouras, tanto o agronegócio do Brasil, que é um dos principais produtores internacionais de alimentos. E outro fator também tem muito a ver com com o aumento ou crescimento da demanda, tanto no leste e sudeste asiático, quanto também no extremo leste e no centro europeu. Portanto, fatores associados tanto à oferta quanto à demanda ao nível internacional têm levado a um crescimento no nível de preços internacionais. E pelo fato de a cesta de consumo angolana ser formada fundamentalmente por produtos que vêm de fora, os preços internacionais acabam por afetar significativamente a inflação angolana. Doutor, como é que vamos compreender o caso de produtos nacionais, produtos locais, estarem a ser comercializados a preços altos no mercado, sendo que são produtos nossos, feitos localmente? Bem, nós quando analisamos o fenômeno inflacionário, nós temos que entender que trata-se de um cálculo que leva em conta um conjunto de bens e serviços devidamente selecionados. Alguns destes serviços, no caso de Angola, os produtos, portanto, produzidos internamente, têm uma influência pouco significativa na inflação angolana. Pelo que, conforme ia dizendo, e aqui vou terminar, no que toca aos aspectos domésticos, tem muito a ver com o fato de a política fiscal não estar sendo eficaz no combate à inflação, em que pese o governo, não é, ter, portanto, reduzido as alíquotas que incidem fundamentalmente sobre os produtos da cesta básica. No entanto, esta situação, em certa medida, pode se reverter caso o Banco Central continue com as intervenções que acabou de começar na semana passada, não é, para poder aumentar o provimento da liquidez cambial no mercado. Em relação aos indicadores de mercado, Dr. Pedro, há alguma tendência de esses preços se estenderem, pelo menos até o primeiro trimestre deste ano? Ou há alguma possibilidade de os preços reduzirem em função das medidas que têm sido tomadas pelas autoridades? Ao que tudo indica, o nível de inflação esperado deve reduzir significativamente nos próximos momentos, ou seja, no médio prazo, caso o Banco Central prossiga, não é, com esta política de intervenção para poder prover... Podemos dizer até ao primeiro trimestre, ao fim do primeiro trimestre, pelo menos?
Não é possível, digamos assim, cravar uma data rígida, mas o que se pode avaliar é que nos próximos tempos, até pelo menos o fecho do primeiro semestre deste ano, é possível que sim, a inflação reduza. Entretanto, os efeitos da política que o Banco Central tem vindo a promover vão depender de dois elementos fundamentais. O primeiro vai depender com o nível de regularidade com que o Banco Central vai poder intervir no mercado cambial. O segundo vai depender muito, portanto, do volume, não é, que vai ser transacionado para poder aumentar a liquidez do mercado. Mas, de forma geral, a política que o Banco Central tem vindo a implementar desde a última semana, ela é positiva porque, justamente, aumentando a liquidez cambial, isto também ajuda a financiar as importações, dado que, até a presente data, as importações ainda constituem um elemento fundamental na composição, portanto, do cálculo do índice de preços amplos ao consumidor no país. Doutor, muito obrigado por mais esses esclarecimentos, mais uma presença e voltamos até numa próxima oportunidade. Muito obrigado, vemo-nos em breve. Estamos juntos. Pois e agora, solidariedade, o gesto que beneficiou mais de 150 crianças no bairro Ngangula, em Cacoaco. Trata-se de uma doação de bens de primeira necessidade e material didático. A iniciativa é de uma instituição de ensino superior. São aproximadamente 170 crianças que vão beneficiar desta ação. São estudantes da Escola Primária Bom Pastor. Os pequenos receberam produtos da cesta básica, vestuário e material didático. Estou muito feliz porque recebemos uma boa coisa que facilita o aprendimento das crianças. Ele volta mais vezes, com mais visitantes de outra parte de fora do país ou do município que possam doar mais coisas. Já recebi, estou feliz. Mais pessoas, mais coisas na nossa igreja. Da parte da comunidade do bairro Augusto Ngangula, o apelo para que a ação se estenda a outros bairros. Vamos focar mais na educação dos nossos filhos. A educação é a base mesmo total para um filho. Vamos focar mais na educação. Que vive nesse bairro aqui, um gesto simbólico, vestuário, uma bolacha, é um gesto mesmo, é de louvar mesmo. Que não atinge só mesmo aqui em Cacoaco, porque tem município também que precisa pelo menos esse pequeno gesto. Só vem mais alavancar nossos corações, encher nossos corações de alegria. Que sejam umas crianças completamente felizes, que não possa faltar-lhes nada. Para o mentor do projeto, fica o grito de socorro de continuidade da escola primária. Estou muito feliz pela intenção e pelo coração também que o Dr. Matias abriu em pensar essas crianças que estão distantes, porque muitas dessas crianças, os seus pais não conseguem, às vezes, lhes comprar uma roupinha. O que nós queremos agora é reabilitar a escola e voltar a receber as crianças que amam essa escola. O reitor da Universidade Teológica reiterou o compromisso de continuar a prestar apoio à comunidade. É algo que alegrou muito meu coração, estar aqui e podendo contribuir também numa obra social com vestimentas e também alimentos. Darmos o contributo para instituições como essa escola, que precisa de apoio, de ajuda. Nós já abrimos as portas para que nós possamos apoiar da melhor maneira possível para que, de fato, seja uma escola que consiga atender essa localidade, assistindo as famílias que precisam e as crianças cujos pais não podem pagar uma escola. A Escola Primária Bom Pastor está localizada no bairro Augusto Ngangula, no município de Cacoaco. E a cidade do Lubango acolhe em maio deste ano a Bolsa Internacional do Turismo. O evento tem pela frente o Ministério da Cultura e Turismo e visa essencialmente atrair turistas e investidores para o país. A cidade de Lubango veio acolher de 2 a 4 de maio deste ano a Bolsa Internacional de Turismo Bitur. O evento é uma iniciativa do Ministério da Cultura e Turismo e, segundo o diretor-geral do Instituto de Fomento Turístico, Infotur, Afonso Vita, tem por objetivo promover a atividade no nosso país. A primeira intenção é a promoção do turismo do nosso país. Por isso é que nós estamos a trazer convidados de fora, mas também investidores, captação de turistas e investidores para o nosso país. E como todos nós sabemos, que a Huila, na verdade, não sei se temos uma província igual em termos de condições, não só turísticas, mas também de acolhimento e recursos turísticos, sobretudo.
Afonso Vita disse que, para além de agentes do turismo do país, vão participar do evento representantes da África do Sul, Moçambique, Zâmbia, Zimbábue, Cabo Verde, Brasil, Portugal e Espanha. Teremos também fórum de negócios e pretendemos convidar também os nossos parceiros. Refiro-me ao representante do Turismo de Portugal, da Embratur do Brasil. Contamos ter também alguns países africanos aqui que trabalham conosco em termos de parceria. Portanto, prevemos aqui no mínimo 100 e qualquer coisa stands a serem montados e um movimento acima de 500 pessoas durante o evento. O evento vai decorrer de 2 a 4 de maio, portanto, contamos com a participação de todos. Huila é a capital do turismo de Angola durante 2024. Mais à frente, a semana passada foi determinante no que diz respeito aos passos necessários para a solução de conflitos que afetam regiões específicas da RDC. A reunião orientada em Addis Abeba pelo chefe de Estado, na qualidade de campeão para a paz e reconciliação em África, é um claro exemplo disso, além de outras decisões importantes saídas da 37ª Cimeira da organização. Os chefes de Estado e de Governo da União Africana, que estiveram reunidos até domingo em Addis Abeba, na 37ª Cimeira Ordinária, decidiram fixar o mês de outubro para a realização da edição de 2024 do Fórum Pan-Africano sobre a Cultura de Paz e Não Violência, Bienal de Luanda. O evento continental, que contou com a participação do Presidente da República, João Lourenço, na qualidade de campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação de África, apelou à participação ativa dos Estados-membros e das comunidades econômicas regionais na 4ª edição do Fórum Pan-Africano sobre a Cultura de Paz. O Governo da República de Angola, a União Africana e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, realizaram de 22 a 24 de novembro de 2023 em Luanda a 3ª edição do Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz e Não Violência, mais conhecida por Bienal de Luanda, sob o tema Educação, Cultura de Paz e Cidadania Africana como ferramentas para o desenvolvimento do continente, com o objetivo de promover a paz, prevenir a violência, fomentar a resolução pacífica de conflitos e o incentivo ao intercâmbio cultural em África e ao diálogo intergeracional. Em relação à preparação das eleições de 2025 dos membros da Comissão da União Africana, os líderes reafirmaram a necessidade da implementação e respeito pleno aos princípios da rotatividade. E coloco-me na minha qualidade de Presidente da República de Angola e de primeiro Vice-Presidente da Mesa da Assembleia à sua disposição, contribuindo para o bom desempenho e o êxito da sua missão. Felicito Sua Excelência o Presidente Azali Assoumani pela forma assertiva e empenhada como dirigiu a União Africana num período crítico e recheado de incertezas, decorrentes das crises de segurança que o mundo está a viver. Estou convencido que o trabalho desenvolvido durante o ano 2023 será crucial para que possamos dar passos importantes rumo ao crescimento da nossa organização e ao desenvolvimento do continente africano. A União Africana apelou ao M23 e a outros grupos armados que operam no leste da República Democrática do Congo que cessem incondicionalmente as hostilidades, se desarmem e encatem o diálogo por meio dos processos de Luanda e Nairobi, sob a liderança do Presidente da República, João Lourenço, e do antigo estadista queniano Uhuru Kenyatta, a fim de consolidar os progressos alcançados até a data. Não obstante tudo isso, constatamos o agravamento da situação no leste da RDC, com a tentativa de ocupação por parte do M23 de novas áreas naquela região, em violação clara ao que foi estabelecido nos processos de Luanda e de Nairobi, destruindo todos os esforços e iniciativas desenvolvidas nos últimos anos. Por este facto, tomamos a iniciativa de realizar ontem, aqui em Addis Abeba, uma mini-cimeira com o objetivo de se relançarem
as bases para o restabelecimento dos compromissos assumidos anteriormente. O apelo consta no comunicado final da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da organização, que encerrou ontem em Addis Abeba, República Federativa Democrática da Etiópia. No documento, a União Africana manifestou profunda preocupação com a deterioração da situação humanitária e de segurança na região leste da República Democrática do Congo e condenou os ataques contínuos contra civis. E em estúdios temos o professor Nelson Pereira, especialista em relações internacionais. Boa noite, professor. Bem-vindo de volta. É sempre um prazer tê-lo aqui. E vamos então fazer uma breve abordagem do que foi a participação de Angola nesta cimeira. Muito boa noite, sim. Bem, a participação de Angola na cimeira é sempre aquela que causa algum exercício aos demais estadistas, porque Angola tem sempre aquela política do não alinhamento e aquela política do exercício da diplomacia constante, o diálogo, a implementação de paz pela via do diálogo, não pela via de guerra, não pela via belicista. E isso tem nos levado aqui a um nível de dissonância estratégica. Eu que posso apreciar dissonância estratégica porque também há aqui uma questão de anacronismo discursivo, porque vários estadistas pensam que a solução dos problemas da África devem ser resolvida pela via militar. E outros, como o nosso presidente, pensa que deve ser resolvida pela via do diálogo. O que é que encontramos aqui? Essa dissonância estratégica está a fazer com que haja instabilidade em toda a parte da África. Temos estabilidade no Senegal, temos estabilidade no Mali, temos estabilidade no Ruanda, temos estabilidade na Côte d'Ivoire e ela vai baixando até o Congo. O que é que nós vamos vendo aqui? Que todas as regiões estão a entrar em conflito. E o que é que faz com que isso aconteça? Porque nós não temos tido aqui um planeamento estratégico que possa congregar as visões e agradar a todos. Ainda assim, o Presidente da República, João Lourenço, tem feito exercício como campeão da paz de sensibilizar, de poder mobilizar forças que o ajudem, então, a mobilizar os demais estadistas para o caminho. Mas vamos ver que e temos que estar atentos porque nós estamos aqui num problema de que há uma instabilidade em quase toda a África. E essa instabilidade resume-se em problemas de golpe de Estado, resume-se em um problema de insatisfação da população e são situações que às vezes nós não conseguimos regular. Não conseguimos regular porque nós temos um problema de que há países que estão descontentes com a atuação da França. E então vão dar os golpes de Estado. Há países que estão descontentes com as intervenções dos presidentes que adiam as eleições seguintes. Temos estado a observar. E há aquela situação entre o Ruanda e o Congo, que vem criando aqui um maior alvoroço, porque nós aqui nos encontramos numa situação do desafio da competição das grandes potências. E as grandes potências têm investido muito. O que vamos vendo que hoje o Ruanda tem mísseis e já ataca o Congo. Como é que adquiriu esses mísseis? Quem forneceu? Se até ela está sob sanções. Então, o presidente João Lourenço pensa que a via do diálogo nós podemos encontrar o melhor caminho. E o presidente congolês... Perdoa cortá-lo. O facto de Angola ter sido eleita primeira vice-presidente de mesa do Conselho de Paz e Segurança da organização acaba por cimentar mais esta posição? Acaba, sim, senhora, conforme disse o presidente, que estava disposto em ajudar a presidência no sentido de encontrar os caminhos da paz. Mas nós temos que ser, no caso, a nossa presidência, ser perspicaz no sentido de nós termos planos estratégicos elaborados em que possam congregar todas essas visões regionais, as visões regionais, porque uma só visão não vai albergar, porque aqui há situações que são díspares, elas todas não concorrem para o mesmo problema, e não concorrendo para o mesmo problema, devemos encontrar as soluções para cada região, para cada ator, porque o fator instabilidade são as grandes potências. E as grandes potências têm estado a levar, então, o descontentamento à população. E a população tem estado a reagir a despeito dos Estados. Os Estados chegam a uma situação, conforme vimos agora na República Democrática do Congo, em que se já estava a atacar, a vandalizar as embaixadas. O que é que temos que fazer, então?
temos aqui é que atuar, identificar os atores estabilizadores, os atores assimétricos, para encontrar o melhor caminho, identificando e chamá-los à mesa de negociação. No caso do Ruanda, podemos chamar o M23 e as outras forças periféricas que existem, mas aquela de maior projeção é o M23. Conversações essas que já existiram, aliás. Teve ultimato para o M23 abandonar o leste RDC. Teve ultimato, mas o ultimato por si só. Aqui tem que haver uma combinação de ações. Por exemplo, foi atacado o quartel das forças sul-africanas. O que é que esse problema de instabilidade nas regiões tem levado? Tem levado a que eu disse há pouco tempo a dissonância. O que é que está a acontecer? A África do Sul mobilizou tropas. Isso já vai afetar a relação dentro da SADC. O que é que vai acontecer nas outras regiões? A mesmíssima coisa, porque uns atores entendem que a mobilidade, a ação da União Africana não tem estado a levar o resultado que eles desejam. Tem sido moroso. Vamos olhar para uma coisa muito rápida, porque o tempo também já não nos permite, professor. Angola, a par de participar da estabilização do continente e pacificação dos países que estão nesta altura em conflito, tem como preocupação dentro da própria União Africana de ter mais quadros. Isto é um dos investimentos que Angola não tem estado a fazer. Nós temos investido muito, temos contribuído o suficiente, mas faltam muitos quadros angolanos nas várias delegações que são criadas, no sentido delas poderem ter maior percepção dos estágios que andam as várias comissões, dos estágios que andam os países, apesar de que nós temos essas embaixadas que trabalham nos países, mas a nível da União Africana nós temos que aumentar o número de técnicos, de quadros, para poder contribuir maior a visão de Angola, porque estando no local, dialogando com os vários interlocutores da União Africana, nós teremos uma melhor percepção e isso ajudará o Presidente da República na tomada de decisão. Obrigada, professor Nelson, por ter estado connosco e dado estas explicações. Obrigado. Luanda acolhe até quarta-feira as Assembleias Constitutivas da Assembleia Parlamentar Partidária da OACP, União Europeia. O arranque da jornada foi marcado por intensos debates na Casa das Leis, que também foi palco de audiências concedidas pela Presidente Carolina Cerqueira. Um dos recebidos foi Sua Alteza o Príncipe do Reino de Eswatini e o diálogo foi sobre cooperação. 13 países da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacíficos não ratificaram o Acordo de Samoa. O novo acordo de parceria constitui o novo quadro jurídico para as relações da União Europeia com 79 nações, nomeadamente 48 países da África, 16 das Caraíbas e 15 do Pacífico. O secretário-geral da OACP, que foi recebido em audiência pela Presidente da Assembleia Nacional, explicou os benefícios por trás deste acordo para os Estados-membros. E eu diria que os benefícios são muito grandes, porque há países que conseguiram fazer passos importantes em termos de luta contra a pobreza, porque uma das grandes dimensões do Acordo de Samoa, e particularmente para os nossos países, é a questão da erradicação da pobreza. E eu diria que muitos países hoje conseguiram fazer este passo por causa do benefício que eles obtêm deste acordo. O diplomata angolano espera que este entrave seja ultrapassado em maio para que mais países possam ratificar o Acordo de Samoa. Queremos crer que entre agora e maio teremos o número de 54 ratificações para que o acordo possa então entrar em vigor definitivamente a partir do mês de junho. A Presidente da Assembleia Nacional recebeu também em audiência a embaixadora da União Europeia em Angola e o príncipe herdeiro do Reino do Eswatini. Quanto aos trabalhos da OACP, foram criadas as Assembleias Constitutivas da Assembleia Parlamentar Paritária das 3 regiões que constituem a OACP mais a União Europeia. No centro das discussões estiveram as alterações climáticas, o acesso a fontes de energias confiáveis e o combate à pobreza. Porque a subida do nível das águas pode pôr em causa os estados insulares que têm uma altura baixa,
mas por outro lado também as questões da economia, com todas as consecuencias económicas y sociales para las poblaciones. ¿Qué es lo que ocurre en el Océano Pacífico, que es una zona fundamental, importante? Porque el Océano Pacífico afecta a nuestro clima aquí en Angola y también en el país del que yo vengo, en España, en todo el mundo. O Acordo de Samoa inclui uma base comum a nível dos Estados da OACP, combinada com 3 protocolos regionais para a África, Caraíbas e o Pacífico, centrados nas necessidades específicas de cada região. Instrumentos jurídicos que marcam o início de uma nova era na cooperação entre Angola e Gana foram hoje assinados aqui em Luanda. São no total 9 acordos que oficializam intercâmbio em diversas áreas. Destaque para a agricultura, petróleos, turismo e cultura. Da parte de Angola, espera-se que este encontro se reflete em resultados concretos com vista a contribuir para o desenvolvimento dos 2 Estados e a melhoria da qualidade de vida dos respectivos povos. Os 9 instrumentos jurídicos assinados nesta segunda-feira entre Angola e Gana, na reunião da 6ª sessão da Comissão Bilateral de Cooperação, realizado em Luanda, vai alavancar a capacidade produtiva e de criação de riqueza, beneficiando os 2 países. Agora resta-nos criar planos de ação concretos para que os acordos que hoje foram assinados possam ganhar desenvoltura. Já tínhamos assinado no passado alguns acordos em diversos domínios e está recomendado depois trabalharmos em conjunto para revisitar estes acordos, ver quais aqueles que efetivamente têm pernas para andar, como foi dizer-se, e a partir daí podermos materializar a nossa orientação. Para o Gana, estes acordos oferecem inúmeras oportunidades para ambos os países. O setor privado, motor de crescimento de todas as economias, deve tirar proveito destes acordos para o desenvolvimento mútuo. Estes acordos oferecem inúmeras oportunidades tanto para o Gana como para Angola, para explorarem ainda mais as áreas inexploradas das nossas economias. E é aqui que os setores privados, motores para o crescimento de todas as economias, devem tirar partido deste acordo para se envolverem e se engajarem positivamente com seus homólogos no sentido da realização do nosso desenvolvimento mútuo. Dos 9 acordos assinados entre Angola e Gana, consta também o acordo no domínio da comunicação, que vai servir de troca de experiência entre os órgãos públicos dos 2 países. Quer a Rádio Nacional de Angola, quer a Televisão Pública de Angola, a TPA, assinaram esses acordos que vão incidir sobretudo no domínio do intercâmbio, no domínio da troca de experiência, troca de conteúdos e da formação. Penso que Angola, pela experiência que tem, sobretudo agora com a introdução da Televisão Pública de Angola, do canal de notícias, é uma boa experiência, uma boa referência em África, que poderá também ser uma mais-valia na troca de experiência com Gana. Ghana Broadcasting Corporation, we are looking forward. Dos acordos assinados, esperamos o intercâmbio de experiência de como a parte angolana realiza as notícias, entretenimento, e basicamente esperamos que esse intercâmbio seja de forma presencial, em que a parte angolana vá para o Ghana experienciar e testemunhar como é feito o entretenimento e notícias, e de igual modo a parte ganesa retorne a Angola para ver como é realizado a produção de todos esses elementos. Help both countries. Angola e Gana possuem fortes laços históricos de amizade e irmandade. As relações políticas diplomáticas entre os 2 países foram estabelecidas formalmente em 1981. E hoje ficamos por aqui. É sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. O Girassol Jornal regressa amanhã à mesma hora, 19h45. Contamos consigo. Boa noite, fique bem. Boa noite, até amanhã.